No Antigo Testamento, o impronunciável nome de Deus é redigido pelas 4 letras hebraicas, que formam o tetragrama ou tetragramaton, Yod, He, Vav, He. Por milênios, esse inefável nome tem sido motivo de muito mistério. Mas será que hoje nós sabemos a real pronúncia do nome divino? Será Javé, Yavé, Yahu, como dizem alguns? Será que é somente Jeová, como dizem as testemunhas de Jeová? Bom, sejam todos bem-vindos ao Teologia com Açaí. Meu nome é Lucas Delano e o tema de hoje é: qual é o verdadeiro nome de Deus? Mas antes de começar esse vídeo eu vou te pedir, se inscreve no canal, dá o like e compartilha com todo mundo. A sua inscrição, seu like são fundamentais para esse canal continuar crescendo. De todos os nomes atribuídos a Deus, tais como Adonai, Elohim e El Shaddai, nós podemos dizer que o tetragrama Yod, He, Vav, He é um nome único e exclusivo dado somente ao Deus bíblico. Nomes como Adonai e Elohim poderiam ser utilizados até mesmo para outros deuses, mas o tetragrama era um nome exclusivo e tão glorioso que, por influência da lei mosaica, especialmente Levítico 24:16 e Êxodo 27, de acordo com o relato de Joséfo no seu livro Antiguidades, o nome sequer poderia ser pronunciado. De acordo com Maimônides, o nome poderia ser pronunciado somente pelo sacerdote no templo enquanto ele pronunciava a bênção sacerdotal ou pelo sumo sacerdote no dia da expiação, e somente. Alguns chegam a afirmar que no Santo dos Santos o sacerdote não pronunciava abertamente o nome de Deus, mas somente o sussurrava por respeito e reverência. Outros afirmam que, de acordo com o Talmud Kiddushin, os sábios revelavam aos seus discípulos a verdadeira pronúncia do nome divino somente a cada 7 anos no ano sabático. Mas a revelação do real significado do nome divino se dá no episódio da sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés em Êxodo capítulo 3, verso 14. E o texto diz assim: Vayomer Elohim el Moshe, Eyeh Asher Eyeh. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. A palavra utilizada é Eyeh ou Havá ou Hayá, que significa o verbo ser ou existir. E é daí que vai derivar o tetragramaton Yod, He, Vav, He, que vai aparecer mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. O nome pode significar tanto eu sou o que sou, quanto eu serei o que serei. Vai depender da conjugação verbal. Para Anglada e outros teólogos, o nome se refere a um Deus autoexistente, um Deus eterno, que não está inserido nem no tempo no espaço, que move todas as coisas, mas nunca foi movido. Fala da imutabilidade de Deus. Eu sou o que sou. Pode significar também eu serei o que serei, ou seja, o Deus que vai estar o tempo todo com o povo de Israel nessa trajetória, que vai resgatá-los da escravidão do Egito com mão forte, que vai engrandecer o seu nome na figura de Faraó, como é dito lá em Romanos capítulo 9. Os dois significados são gramaticalmente possíveis, tanto eu sou o que sou, quanto eu serei o que serei, falam de um Deus imutável e um Deus fiel, um Deus da aliança com o povo de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora que nós já falamos sobre a questão do significado, qual é a verdadeira pronúncia do nome de Deus? Bom, existem algumas questões que precisam ser postas. Em primeiro lugar, o hebraico do Antigo Testamento, o hebraico mais arcaico, o hebraico mishnaico, não possui vogais. Portanto, o nome de Deus, consequentemente, foi escrito nesses termos, sem vogais. Entretanto, enquanto o hebraico antigo era uma língua cotidiana, diária, isso não representava nenhum tipo de problema, porque os escribas conheciam a real pronúncia do nome divino. Mas com o cativeiro babilônico, quando o povo de Israel, especificamente o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia e parou de utilizar o hebraico como língua franca e passou a utilizar o aramaico, que era a língua regional da Babilônia, e principalmente pelo desenvolvimento desse temor em pronunciar o nome divino por influência da lei mosaica. Então, na leitura da sinagoga, se substituiu a leitura do tetragrama por Adonai, que significa Senhor, ou por Hashem, que significa simplesmente o nome. Então, parou-se de pronunciar na leitura da sinagoga o tetragrama Yod, He, Vav, He. Certo, mas de onde saíram então essas pronúncias que a gente conhece hoje? Jeová, Javé, Yavé. Como eu disse, o desuso da língua hebraica e o desenvolvimento da questão do temor na pronúncia do nome hebraico fez com que se perdesse a pronúncia original do nome divino com o tempo.
Foi aí que surgiu, com a intenção de preservar a língua e de facilitar até mesmo a pronúncia falada do idioma, os massoretas entre o século VII e o VIII a.C. Os massoretas desenvolveram um sistema muito rígido de acentuação na língua hebraica, onde cada acento pode registrar a forma falada das palavras, através de símbolos como o patá, o segol, o hirik katon, entre outros que servem para identificar as vogais de cada palavra. Nós temos agora o hebraico massorético. Agora é a parte mais importante, preste atenção. Como houve a substituição na leitura da sinagoga da pronúncia do tetagrama pela pronúncia de Adonai, por reverência, os massoretas, na hora de registrar a forma escrita do tetagrama, tomaram emprestadas as vogais de Adonai, que já era utilizado comumente, que são o Hatep Patak, o Rolen e o Kametz, e inseriram nas consoantes do tetagrama, tomando a forma falada Yeová. Ou seja, as vogais de Adonai foram inseridas nas consoantes do tetagrama. A única diferença é que usa-se um Shivá ao invés de um Hatep Patak, porque a primeira letra de Adonai é um Aleph, e o Aleph é uma letra gutural, e no hebraico as letras guturais não suportam um Shivá vocálico. Uma outra informação importante é que se em algum texto aparecesse a palavra Adonai antes ou depois do tetagrama, ao invés de se utilizar as vogais de Adonai, passava a se utilizar as vogais de Elohim e se colocava nas consoantes do tetagrama. Então, como você pode ver, é sempre uma questão de adaptação. Não se trata da pronúncia verdadeira do nome divino que se perdeu com os séculos de desuso. Aí a grande questão é que na Idade Média não se levou em conta que a adição das vogais de Adonai nas consoantes do tetagrama era uma adaptação, mas tratou-se como se fosse a real pronúncia do nome divino. Então é aí que em 1518, Petros Galátinos, que era professor do Papa Leão X, vai transliterar a palavra do hebraico nestes termos. O Yod tornou-se um J e o Vav tornou-se um V. Então você tem em alemão Yeová. Em português se desconsidera o H, Jeová. É pura adaptação. Então estabelecer doutrinas em cima disso, dizer que somente Jeová é a pronúncia correta e absoluta do nome divino, não faz o menor sentido. É claro que nós devemos respeitar todos os posicionamentos, mas aqueles que dizem que são os únicos que conhecem a pronúncia do nome divino, ou estão enganando você ou estão se iludindo. A única unanimidade que há entre os teólogos e até mesmo entre judeus é que não há qualquer unanimidade quanto à pronúncia correta do nome divino. Então talvez seja mais adequado nós seguirmos o exemplo dos próprios judeus, que se referem ao Altíssimo como Senhor. Não que seja errado caso no seu íntimo você se refira a Deus como Yahvé, Javé, você ore dessa forma, de forma alguma isso é um problema. Mas a gente não pode estabelecer absolutos em cima dessas traduções. Mas a boa notícia é que apesar de toda essa dificuldade, todo esse enigma, esse mistério em relação ao nome divino no Antigo Testamento, no Novo Testamento esse mesmo Deus se revelou a nós com um nome acessível, um nome que nós podemos nos direcionar a Ele, um nome que nós podemos confiar. E um nome que você pode falar livremente, o nome de Jesus. Você pode dizer Jesus, Jesus, Jesus à vontade, sabendo que esse é o nome que está acima de todo nome. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E o mais interessante é que a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, traduz o tetagrama Yod-He-Vav-He por Kyrios, que significa Senhor. E o Kyrios também é utilizado pelos discípulos, pelos apóstolos, ao referir-se a Jesus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Senhor Jesus, um nome no qual nós podemos pronunciar e confiar. E é sobre esse nome todo-poderoso que o Novo Testamento nos diz em Filipenses 2, de 9 ao 11. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda essa questão em relação ao nome de Deus converge em uma coisa: o nome de Cristo, para que se dobre todo o joelho e confesse que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Será que Ele já é o Senhor da sua vida? É nesse nome que você pode confiar, é nesse nome que você pode se apoiar e é através desse nome que você pode se reverenciar a Deus. Ele é o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso Teologia com Açaí e até a próxima.